Olá, tudo bem com vocês? Que legal que você está assistindo mais esse vídeo. Essa é a série Aqui, Agora, Hoje e Caminho. E se você não assistiu os dois primeiros vídeos, volte eles e assista agora mesmo. Eu vou deixar eles aqui na descrição e vou lançar aqui nos cards também para vocês não perderem de assistir esses vídeos, ok? Então esse é o terceiro vídeo da nossa série e hoje vamos falar sobre crenças, traumas, medos. A nossa vida ela começa desde o momento que a gente nasce, vamos colocar assim. A partir do momento que a gente nasce, começamos a interpretar o mundo das suas formas variadas. Inicialmente a gente aprende a tocar, colocar na boca, e aí a gente vai aprendendo o que é quente, o que é frio, o que pode, o que não pode. A gente vai construindo aprendizados desde o início, desde quando a gente começa a respirar aqui nesse mundo doido que a gente vive, não é verdade? E na nossa infância também, vamos aprendendo com nossos pais ou as outras pessoas de referência certas coisas que são positivas e negativas. Por exemplo, não coloque o dedo na tomada que dá choque. O que você faz? Coloca o dedo na tomada e toma choque. Aí, ó. Você poderia ter aprendido com aquele não, mas você foi lá e testou e, enfim, né? Você viu que deu certo ou deu errado, vamos dizer assim, você tomou esse choque. E de outras formas também a gente aprende outras coisas, como dinheiro não traz felicidade. Tem muita gente que ensina isso pra gente. E a gente aprende isso, a gente fala, não, é real. Quando eu estiver lá na frente eu vou pensar dessa forma também. Enfim, eu tô com 30 anos e pensando assim, dinheiro não traz felicidade. Pra que eu vou correr atrás dele? Por que eu vou querer ter um monte de dinheiro? Não, vou buscar minha felicidade em outros lugares. Pois bem, enfim. São pensamentos, né? São coisas que a gente vai acreditando e aprendendo durante a vida. Eu vou pegar aqui minha colinha para a gente não passar por nada despercebido. Filtros e interpretações. Como a gente estava falando, tudo que acontece na vida a gente vai armazenando em nosso subconsciente. Fica tudo gravado aqui. Às vezes até coisas que a gente não lembra de forma consciente, elas estão armazenadas, porque a gente cria uma visão de mundo através dessas referências. Vou te colocar um exemplo aqui. Você sabe como é a forma do Minotauro? Esse místico, não o lutador. Ele tem um corpo, né, de touro, de cavalo, enfim, desse quadrúpede, e daqui para cima é um humano. Tem um tronco, cabeça, às vezes até tem um chifre. E como que você imaginou isso, sendo que isso não existe? Você nunca viu um Minotauro na sua frente na realidade. Você pegou as referências e foi montando. Você pegou um cavalo, você pegou um ser humano, você pegou um chifre de uma referência que você tem e você montou de acordo com suas referências. Se você não conhecesse, como é que você iria construir esse ser? Então tudo que acontece na vida é como esse Minotauro. A gente vai pegando referências, elementos que já aconteceram e vai construindo a nossa realidade. Você tem uma visão de mundo, eu tenho uma visão de mundo, porque cada um tem um passado, cada um tem uma referência, cada um teve experiências diferentes durante a vida. Então a gente acaba filtrando as coisas de forma diferente e interpretando de forma diferente também. E tudo que a gente vai passando pelo nosso trajeto de vida fica armazenado no nosso subconsciente, que é uma caixinha, na verdade uma caixona, que guarda praticamente todas as informações. É uma memória de longo prazo. Por que tem coisas que hoje você não lembra, mas talvez daqui a 10 anos você vai lembrar de uma coisa, do seu aniversário de 5 anos de idade, que você ganhou aquele presente que você jamais esqueceu. Ele está armazenado no nosso subconsciente. Então nossas crenças, nossos medos, nossos traumas também estão armazenados no nosso subconsciente. Hoje a gente começa a interpretar as coisas com essas referências que a gente já passou, que estão armazenadas no nosso subconsciente. Então não necessariamente isso seja real. Vou colocar um exemplo aqui de um cliente que entrou em contato comigo, em que vou colocar o nome dele de Joãozinho para a gente conseguir passar essa história certinho, beleza? Joãozinho, quando estava na escola, ele foi desafiado a apresentar um trabalho para a classe inteira.
Tudo bem, ele foi para casa, pesquisou tudo que precisava, olhou vídeos no YouTube de como fazer uma apresentação impecável. Ele tinha um leve medo, mas ele estava confiante. Chegou o dia da apresentação, vou apresentar, vai ser um arraso. Professora, conte comigo que hoje é 10. Beleza. Joãozinho, venha cá apresentar, sua vez. Foi ele caminhando, bonitão, todo charmoso, passou um perfume da hora. E daí começou a falar sobre o tema do seu trabalho. E aí? Começou a ficar branco, a mão começou a suar, começou a tremer. Enfim, cadê o conteúdo que estava tudo guardado aqui que ele pesquisou antes? Foi sumindo. Ele teve uma brilhante ideia de olhar para os amigos dele, para ver se eles poderiam, soprar alguma coisa para ele lembrar do conteúdo, para ajudar ele. E o que aconteceu? Os amigos rindo, tirando sarro, puxando o celular para bater uma foto, compartilhar no grupo e ridicularizar esse momento. O que aconteceu com o Joãozinho? 20 anos depois, ele acredita que ele não é capaz de apresentar um trabalho, apresentar uma ideia, um produto, se apresentar diante de um público, seja de 2 pessoas, de 100 mil pessoas. Porque ele acredita que isso não é para ele. Ele teve uma referência lá do passado em que apresentar um trabalho não era uma coisa natural para ele. Ele iria suar frio, ficar branco, tremer. Essas são as referências que ele trouxe. Isso foi algo que ele construiu e é uma verdade que ele conta todos os dias para ele e limita ele de conquistar seus objetivos, de se apresentar. Ele me procurou e pediu ajuda em como ele poderia contornar essa situação e melhorar esse traço da personalidade dele. E daí a gente chegou nesse momento da juventude dele, que ele teve esse, vamos dizer assim, trauma. E veja, o que isso tem a ver com o que a gente está falando do aqui, agora, hoje e caminho? Hoje, ele está interpretando e colocando uma verdade que aconteceu muitos anos atrás, há 20, 10 anos atrás. E ele já mudou muito, aprendeu muita coisa diferente. Por que ele ainda acredita que não é capaz? Isso foi um aprendizado. Ele aprendeu e vai guardar isso para o resto da vida dele se não mudasse. Próximo. Como a gente já veio falando, medos e traumas. O ser humano nasce com apenas 2 medos, de barulho e da queda, Vamos dizer assim, de altura e de barulho alto. Todos os outros medos a gente aprende. A gente aprende a ter medo de dentes ferozes olhando pra gente. A gente aprende a ter medo de público. A gente aprende a ter medo da câmera. A gente aprende a ter medo dos comentários que você pode colocar aqui. São aprendizados. Então a gente aprende a ter esse comportamento. E por que a gente não aprende a ter um comportamento diferente? A lidar com esses problemas de forma diferente. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para entender o mundo como ele é, aceitar ele e abraçar essa verdade, vamos dizer assim. Só que como a gente interpreta o mundo, por que a gente não coloca coisas positivas para que a gente consiga interpretar de uma forma bacana e ter um crescimento, tanto profissional e pessoal? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Próximo. E agora eu te pergunto, no que você acredita? Quais são as crenças que você incorporou, que você abraçou, que não te fazem sair do lugar? Essas são as crenças limitantes. O que te limita? Qual a verdade que você contou para você e você acreditou que não deixa você dar o próximo passo? Pensa um pouco. Eu acho que não é tão difícil a gente achar esses momentos não tão agradáveis, mas só que é importante a gente trazer para o consciente que a gente tem esse medo porque a gente aprendeu a ter medo e não porque esse medo deve ser sentido. Até vou colocar um exemplo agora.
Vamos imaginar lá os primatas, lá desde antigamente. Vivia com os bichos, tinha suas tocas e eu tinha minha cabana, enfim. Eu tinha que ter medo dos animais, eu aprendi a ter medo dele para me defender. Era uma questão de sobrevivência. A gente aprende a ter medo para sobreviver. Mas tem coisa que a gente aprende que não tem medo, que a gente aprende, que não ajuda em nada, que não é para nossa sobrevivência, que não é para a gente conquistar alguma coisa, muito pelo contrário, é para limitar a gente, não deixar que a gente siga por um caminho e atinja aquele objetivo. E agora eu vou deixar essa reflexão. Do que você tem medo, o que você acredita que te limita, o que você gostaria de fazer que hoje você não faz puramente por uma questão psicológica. Isso é normal, muita gente tem. Mas só que conviver com isso é uma escolha também. Então é legal a gente pensar como eu posso sair disso e buscar ajuda, buscar referência de pessoas que possam ajudar a gente vamos dizer assim, a quebrar essas crenças limitantes, ressignificar elas e trazer um novo sentido para esse meu objetivo. Beleza? Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu gostei, me manda um comentário, me diz aí o que você achou, tanto do primeiro, do segundo e principalmente desse terceiro vídeo. E na semana que vem a gente vai colocar o quarto vídeo e logo a gente já está terminando, que são 5, né? Então muito obrigado, um abraço bem forte para você e até mais. Tchau!